Mais uma vez, vamos recorrer ao nosso psiquiatra, colaborador, Dr. Ciro Massi, para atualizar as informações, colocar em dia a saúde mental e principalmente trazendo aí à tona um tema que foi muito levantado ao longo dos Jogos Olímpicos. Ciro, obrigado pela gentileza, bom dia. Bom dia a todos. Legal. Ciro, a gente até comentava aqui nos nossos brainstorm, né, reuniões de pauta, e falava, olha, a próxima vez que o Ciro participar conosco, o caso da ginasta norte-americana Simone Biles chamou a atenção de todo mundo, né? Franca favorita, uma expectativa muito acima da média depositada. Olha, é medalha garantida, é ouro, enfim, e de repente ela abre mão dessas disputas das finais em troca de cuidar dela mesma, de se reconhecer, de se identificar. O quanto essa pressão prejudica principalmente os atletas, Ciro? Olha só, primeiro parabéns para o atleta, né? Porque assim, se você não cuida da sua própria saúde, quem vai cuidar, né? Então, essa notícia, junto com outros atletas que também falaram sobre a sua saúde mental, sua preocupação com a sua mente saudável, é fantástica, porque quebra o preconceito. O principal inimigo da saúde mental é o preconceito, né? As pessoas acharem que é maluco, ou que tem que resolver por conta própria. Isso é péssimo, né? Não existe isso. Você precisa de óculos, eu preciso de óculos, eu tenho que ir no oftalmologista. A mulher vai no ginecologista, o homem vai no urologista, por exemplo, para cuidar da próstata, e todos nós precisamos de um especialista que é o psiquiatra que cuida da nossa saúde mental, né? Então é importante a gente destacar, Leandro, dois grandes aspectos quando a gente fala da saúde dos atletas. Antes disso tudo, é importante lembrar o seguinte: na vida, como nos esportes, você tem fenômenos em comum. Então, eu vou procurar comentar não apenas da saúde dos atletas, mas como da gente, né? Nós temos muitas coisas que todo mundo vivencia, os atletas também vivenciam, né? A primeira delas é a questão da competição, né? O atleta, por definição, ele tá competindo, né? Então, todos nós na vida, a gente tem uma visão de mundo, um modo como a gente encara o mundo, que determina aquilo que é importante, aquilo que não é importante, aquilo que nos ameaça, aquilo que não nos ameaça, né? Então, quando lá os gregos antigos escreviam lá, né, conheça-te a ti mesmo, né, conheça você, um dos principais conhecimentos que você pode ter é saber o seguinte, né? O que é que eu realmente valorizo, né? Na minha, né? Não é para todo mundo. Essa é a primeira coisa. A minha visão de mundo não é igual para todo mundo. O que é que eu acho realmente importante, né? Eu acho importante, por exemplo, a superação pessoal. Eu acho importante eu ser famoso. Eu acho importante eu ter credibilidade. Eu acho importante eu ter conhecimento. Eu acho importante eu gozar de saúde e bem-estar. Eu acho importante eu estar na frente em alguma coisa que eu atuo bem, por exemplo, nos esportes. Eu acho importante ter poder sobre os outros, né? Poder mandar sobre os outros. Não importa. O que você precisa primeiro é conhecer, é se olhar com honestidade de frente ao espelho e falar, olha, isso para mim é importante, isso para mim não é importante. No caso do atleta, para que ele o que é importante para ele? Ser bom naquele esporte. Repito, naquele esporte, né? Às vezes na vida a gente acha que tem que ser bom em tudo, não dá, né? Ele é bom naquele esporte. E para isso você cria uma escala. Todos nós criamos uma escala de 0 ao infinito que vai te dizer o quanto você está atingindo, né, aquilo que você se propõe, aquilo que é importante para você, né? E essa escala, aí vem uma diferença assim, eu peço que você me preste atenção agora, por favor, por 30 segundos, né? Existem dois tipos de escala. Uma escala que se relaciona com os outros, eu comparado com os outros, e existe uma escala que é comparado comigo mesmo, né? Uma escala é o comparado com os outros, é o meu desempenho. O esporte é muito de desempenho, comparado com os outros. E existe uma escala de comparado comigo mesmo, o quanto eu estou aprendendo, o quanto eu estou fazendo as coisas melhores. Olha, toneladas de pesquisa dizem o seguinte: se você concentrar toda a sua energia, né,
na comparação com os outros, você está em maus lençóis. Tá? Primeiro que você está colocando a sua realização na mão dos outros, assim como os atletas colocam a sua realização pessoal na mão dos juízes, na mão do seu desempenho. Né? Isso faz parte do jogo. Né? Agora, na competição com você mesmo, a coisa muda de figura. Se a gente pegar, por exemplo, durante a Olimpíada, existem algumas categorias de esporte que ainda não estão nessa competição insana de um com o outro. Por exemplo, o skate. Então, nós vimos as declarações dos skatistas, um torcendo pelo outro, pelo desempenho. Olha como o cara fez bacana, eu posso aprender com isso. Torce pelo seu companheiro. Né? Eu acho isso bacana, até certo ponto romântico, acho que não vai persistir para frente, embora todo mundo diga, né, da boca para fora, que esse é o real espírito olímpico, é a superação pessoal, ou seja, usar a escala em relação a você mesmo e não em relação ao outro. Não sei se isso vai, quanto tempo isso vai durar, né? Já outros esportes não, são descaradamente você com relação aos outros, né? Quer dizer, a pessoa é muito forçada ela se força, né, também, a ter um desempenho melhor do que os outros. Então, ela está se superando, mas sempre, né, de olho em que essa superação seja de tal vulto, de tal tamanho, que ela seja melhor que os outros, para que ela ganhe a medalha, né? Então, a gente tem, alguém já disse que a competição faz os melhores produtos, né? Se tem a competição entre as televisões, entre os computadores, é fantástico. Tem produtos excelentes, muito bom. E desperta o que tem de pior nas pessoas, né? Porque essa competição, quando eu me relaciono, já tem toneladas de pesquisa a respeito, tá? Isso não é autoajuda, não. Quando eu me comparo com as outras pessoas, e principalmente quando eu dou para a minha vida, para a minha existência, né? Eu traço uma escala de como é que eu estou em relação àquilo que eu valorizo. E essa valorização é relacionada às outras pessoas e não comigo mesmo, eu vou ter problema, né? Então, uma coisa é, por exemplo, eu saber mais que os outros. A outra coisa é eu me perguntar todos os dias o que é que eu sei hoje que eu não sabia ontem, né? Então, eu vou acrescentando conhecimento. Uma coisa é eu achar que eu nasci com uma aptidão natural e que eu tenho que manter aquilo de qualquer maneira, né? Muitos alunos, por exemplo, incorrem nesse erro, né? Ou atletas, mesmo no início, né? Nossa, cara, você tem todo o talento para conseguir isso. E a gente tem que homenagear, a gente tem que estimular o esforço. Se a pessoa ganha como um valor pessoal, ela incorpora como uma coisa importante na sua vida, se esforçar para alcançar as coisas é muito mais saudável do que ela se esforçar para manter o seu status de que já é uma pessoa boa, né? É muito comum a gente ver, muitas vezes não é 100% da regra, claro, mas a gente, quem tem mais tempo, mais vida, vê alunos que eram muito bons e que não alcançaram na sua vida, né, um desempenho que a gente esperaria por ele ter sido um aluno tão bom, né? Por quê? Porque ele estabilizou naquilo e ele não quer perder. A pessoa que se esforça para aprender mais, ela se arrisca. A pessoa que já Entendi. coloca assim, eu sou isso, ela não quer perder. É isso, Tá. meu. Agora, na mente, Ciro, dessa pessoa, o que acontece, né, para a gente tentar entender? Porque logo depois eu vi, por exemplo, um relato do nadador, ex-nadador norte-americano Michael Phelps, ganhava tudo na natação, e falou o seguinte: olha, para todo mundo me via e eu também como um nadador. Parece que não tinha vida pessoal, não tinha vida familiar, eu era simplesmente um nadador. Eu era o que eu sou quando eu estava dentro da água. Fora da água, eu não sabia o que eu era. Como é que é essa? E a gente fala muito aqui da Olimpíada, mas tem a questão de prefeito, de político, enfim, parece que em alguns momentos, dependendo da sua atuação profissional, você tem que virar a chave, né? Agora eu vou ser o fulano de tal. Aí depois, não, agora eu vou ser a pessoa física. Como é que faz para lidar com isso, a cabeça? O problema é quando não consegue virar essa chave, Ciro, aí que dá o problema, que dá o choque, o curto-circuito? O problema é quando você acredita nisso. O problema é quando você acredita que você é exclusivamente, nesse caso, né, nadador, ou médico, ou jornalista, né, que você não desempenha outros papéis na vida. Desempenhar papel, basicamente, é jogar alguma coisa. Todos nós jogamos verbalmente, nós jogamos eventualmente em algum esporte, mas nós jogamos profissionalmente,
né, com as outras pessoas. E dependendo de quanto você coloque essa identidade em alguma única coisa, você vai ter problema. Você vai ter problema, né? Então, assim, é interessante que você desenvolva algumas outras coisas. O grande problema do atleta profissional, né, ou de qualquer pessoa que coloque muita energia em algum tipo de atividade, é colocar 99% da sua energia nessa atividade. Se sobrar alguma coisa, ele vai no teatro, ele vai ler, vai ouvir música, vai namorar, enfim, vai se relacionar com outras pessoas, né? Então, assim, esse esforço você deve ter, mas a questão de equilibrar a sua vida pessoal ou de fazer uma pizza onde você divida a pizza em pedaços relacionados, e não precisam ser todos iguais esses pedaços, mas o quanto você vai colocar de empenho pessoal para outros aspectos da sua vida, né? Por exemplo, religião / espiritualidade, não precisa ter religião, uma pessoa que desenvolva a espiritualidade, ela não precisa necessariamente pertencer a uma religião formal, institucional. A vida familiar, né? A sua vida cultural, o crescimento, o volume de informações que você vai ter, né? O desenvolvimento de uma capacidade física para quem não é atleta, né? A sua capacidade de relacionar com as pessoas, o apoio que você vai ter, o apoio que você vai dar, né, para as outras pessoas, enfim, você dividir a sua vida em diversos aspectos. Né? Agora, se as outras pessoas não estão vendo isso, estão vendo você exclusivamente com aquele papel, até porque, para a gente, para o comum, para todos nós, é muito mais fácil você dar um carimbão, falar, né? Quem é o Ciro? É o médico psiquiatra, está aparecendo aí, ó. É o médico psiquiatra. Então, eu já coloco em ação certos algoritmos no cérebro, certas simplificações no cérebro, para dizer o que eu espero daquela pessoa. Então, é muito comum que a gente dê um título, né, para aquela pessoa. O fulano é o José, né? Ele é jornalista. O Ciro é médico, é psiquiatra. E assim, então, com esse título, eu consigo facilitar o ter atalhos dentro da minha mente para ter certas expectativas em cima das pessoas. Por exemplo, se eu pego lá o fulano que é jornalista, eu começo a falar de atualidade. O jornalista adora. É difícil achar um jornalista que não esteja atualizado, né? Que não saiba das últimas notícias. Notícia é basicamente, Leandro, você vai me perdoar, quem disse isso foi um grande autor, né? Notícia basicamente é fofoca. E o ser humano sempre defendeu das fofocas, das dicas. Imagina alguém lá na selva falar, cara, eu tenho uma dica aqui para você, se é naquela direção, 3 quilômetros, você vai ter uma água fresca muito bacana e tal. Ele não vai contar para todo mundo, né? Então, conhecer as notícias sempre foi um diferencial muito importante. Mas o fundamental aqui, Leandro, é não colocar toda a sua identidade naquele papel. As pessoas podem fazer isso porque isso simplifica a vida, né? Eu dou um título para a pessoa, o fulano sei E lá, pronto. juiz de direito. Isso me facilita para todo mundo. Mas não acredita você, né? E não coloque a sua energia pessoal só nessa identidade. Mas quando isso acontece, Ciro, naturalmente ou sozinho, você consegue retornar, entre aspas, ao estado normal? Você precisa de um especialista? Você precisa, eventualmente, de medicamentos? Como é que funciona? Bom, eventualmente, você precisa de medicamento se tiver prisioneiro de algumas patologias que a gente fala em seguida. Mas, normalmente, você precisa tomar cuidado para ter um equilíbrio na sua vida, né? Há muito tempo atrás, os profissionais de empresas, os altos executivos, por exemplo, se dedicavam 100% à empresa. E era bacana fazer isso, né? Que ele está comprometido, ele está lá. Tal. Até começaram a aparecer pessoas falando, cara, não dá, você é mais coisa do que isso. Então passaram a falar em equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Então, eles passaram a dedicar mais atenção à família e se tornaram executivos mais gestores, mais competentes, né, do que exclusivamente voltados para a sua profissão. Na vida dos atletas profissionais, dos atletas de
de altíssimo desempenho, eu não sei se os treinadores estão dando essa orientação. Ou estão falando, não, cara, você tem que pensar em esporte 101% do tempo do seu dia, né? Então, desempenho total. Até quebrar, porque isso vai contra a natureza humana, né? Então, esses atletas, eles quebram emocionalmente. A gente tem que lembrar que esporte não é saúde, atividade física é saúde, mas os esportistas de altíssimo desempenho, eles vivem doentes, eles têm muito problema de saúde. Dá uma olhada na Idade Média, muitos morrem mais cedo, porque acaba com o indivíduo, né? Então, assim, se o treinador, se o patrocinador não favorecer para ele esse equilíbrio, ele vai ter problema, até o ponto de chegar, e eu achei isso muito sábio nessa Olimpíada, para mim, que sou psiquiatra, foi a coisa mais marcante, de falar, deu, cara, não vou, eu vou quebrar, tá? Então, se vocês quiserem uma arena para jogar o cara aos leões, que era o que acontecia lá na Roma Antiga, aí você fica fazendo assim e assim, faça com outra pessoa, comigo não, eu não vou enfrentar picadeiro, né? Eu estou aqui para viver, estou aqui para me realizar como pessoa, né? Ou usando o chavão para ser feliz, né? Para ter uma realização pessoal mais ampla. Eu achei muito sábio, eu achei que assim, vai ser um ponto de inflexão, vai ser um ponto marcante. Ou os treinadores, as equipes cuidam da saúde mental dos seus atletas, ou eles correm um sério risco de chegar 5 minutos antes da prova e o cara falar, eu não vou enfrentar esses leões, eu não sou gladiador, que não estou aqui para morrer para as pessoas gritarem, né? Eu vou cuidar de mim, tá? Então, ou você me ajuda a cuidar, ou eu vou cair fora, né? E aí você vai ficar com a brocha na mão, você vai ficar lá fazendo assim, para nada, para ninguém, Leandro. Então, eu acho que é um ponto de inflexão muito bacana. Não, e é fundamental isso que o senhor coloca, Ciro, essa busca também, porque principalmente quando se fala de atleta, há muita preocupação com a performance, com o desempenho físico, mas o emocional, o psicológico, o mental fica de lado. E um outro detalhe que chamou a atenção também, a gente já falou em outras oportunidades aqui, a própria questão da rede social, né? Vi reportagens aqui, por exemplo, a goleira do Brasil da seleção feminina de futebol. Na opinião popular, teve um gol que ela tomou e que ela poderia ter defendido. Em outras épocas, sem a rede social, ela não ficava sabendo, ou ficava sabendo muito superficialmente qual tinha sido a reação. Ali, tanto que o próprio COB fez a orientação dos atletas não usarem a rede social, né? Porque se abre ali, na hora você vê se você virou meme, se você está sendo cobrado. E no caso da jogadora, ela quebrou a concentração dela para responder às críticas que ela estava recebendo. Ou seja, ainda tem esse agravante hoje no esporte da questão da cobrança das redes sociais, né, Ciro? E eles estão como todos nós. A rede social ela é uma coisa bacana, ela conecta pessoas, mas ela pode produzir doença rindo, tá? O que interessa para a rede social é a aderência das pessoas, né? É o engajamento, para falar o termo contemporâneo, né? A que custo ninguém está preocupado. Enquanto você estiver lá rolando a telinha e aparecendo lá, tá participando, tá engajado com as coisas, para a rede social tá ótimo. Se você vai pirar nesse processo, problema teu. Se você vai engolir um monte de notícia falsa, um monte de fake news, problema teu. Se você vai sofrer com as avaliações, problema seu, né? O que interessa é o engajamento para a rede social. É disso que eles vivem, né? É essa moeda deles. Então, você trata de cuidar. Por exemplo, na minha rede social, eu estou no Face, estou no Instagram, mas no Face, por exemplo, só podem comentar pessoas que são meus amigos, né? E assim, se começar a encrencar, a ser indelicado, a ser grosseiro, isso é relativamente comum, tá bloqueado na hora, cara. Mas na hora. Eu não vou perder 10 segundos de preocupação, né? Muitas vezes o atleta não consegue fazer isso, né? Ele não consegue simplesmente bloquear todo mundo. Então ele está à mercê desse tipo de avaliação. Eu costumo sugerir para os meus amigos o seguinte: olha, configura o seu Face para que só possam opinar naquilo que você posta quem for teu amigo. Tem uma amiga escritora, uma amiga de Face, né? Uma amiga escritora excelente, ela estava magoadíssima. Assim, ela recebeu críticas muito destrutivas, né? Muito destrutivas. E tá na moda, tá na moda. As pessoas estão botando os bofs para fora, como diziam os antigos, né? Verdade. Tá desabafando, tá
apertando lá a bilis do seu fígado, jogando tudo que ele tem de ruim, em vez dele resolver seus problemas, ele joga nas outras pessoas de uma maneira agressiva, sem se preocupar se está estragando a vida da pessoa, sem nada disso. Ele encontra um alívio momentâneo para destruindo. Né? É sempre mais. O que é mais difícil? Né? É você construir um edifício, é você apoiar as pessoas, é você construir uma amizade ou simplesmente destruir o prédio. Né? Você passa com um trator por cima. Muito mais fácil destruir. Isso acontece em relacionamentos nas redes sociais. Né? Então é muito mais fácil você passar com um trator, você xingar, você ofender. Né? Então, assim, eu acho que não, os atletas realmente eles não têm que ouvir, têm que bloquear ou. Nos meus amigos, nós não somos famosos, né? Mas eu sugiro para meus amigos o seguinte: olha, os médicos, né? Olha, corta, não permita a opinião de quem não é seu amigo. E se dá uma opinião agressiva, né? Sem respeitar, corta também. Não é amigo. Então tem que cortar, tem que cortar. Quando você entra numa rede social, isso eu acho interessante as pessoas refletirem, é mais ou menos como entrar na casa dos outros. Você não vai chutar a porta, você não vai botar a mesinha, o pé em cima da mesa, você não vai, né, reclamar da comida, falar, que porcaria, você não sabe cozinhar, isso você está chamando isso aqui. Não, você tem bons modos. Né? Quando você entra na casa de uma pessoa, você tem bons modos. Regras de convivência, né? Regras de convivência básicas, né? Básicas. Quando você entra numa linha de tempo de alguém e você vai opinar, você está na casa da pessoa, você não está na tua casa. Você vai falar isso na tua linha do tempo. Né? Aí ninguém tem nada a ver com isso. Mas na linha do tempo do outro, por favor, tenha bons modos. Né? É isso. Ciro, sempre show de bola, uma aula aqui. Eu não vi a hora de tratar esse assunto com você, justamente porque a gente já falava antes mesmo da Olimpíada, essa preocupação com a saúde mental, e você trouxe muito bem, a gente falou bastante aqui dos atletas, mas serve para todo o dia a dia. A pressão que se tem sobre um estudante para o Enem, para o vestibular, aquele momento que você gera uma expectativa maior até do que você está disposto, do que você está preparado para suportar. Então é importante sempre ter esse cuidado aí com a saúde mental. Ciro, sempre muito bom, show de bola. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, saúde a todos. Boa semana.